Ô, a paz em Cristo para os irmãos, né? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, mesmo no vídeo. E eu vou falar uma breve meditação que eu estava lendo a palavra. E eu estava lendo 1 Samuel 30, né? Do 30, do 1 ao 20. E o que eu vi nessa passagem? Essa passagem muitos já conhecem, né? Você vê Davi voltando com seus soldados para a cidade de Ziclac. Desculpe a pronúncia se não estiver certo. E quando ele chega na cidade, ele vê a cidade totalmente queimada, destruída. Porque o povo do Amalequitas, Amalequita, tinha ido lá e destruiu a cidade. Mas ele levou o povo, né, que estava lá, né, o gado, a ovelha, até as esposas, até as duas esposas de Davi, todos estavam lá, levou para o cativeiro dele, né? Como fosse assim, pegou todos eles. E o que aconteceu? Davi chegando lá, como eu falei, e viu essa situação. E o Davi e os soldados dele choraram muito, muito, a ponto de ele não ter nem mais força para chorar. E chegou um determinado momento, o próprio soldado dele deve ter cobrado muito Davi, porque está dizendo aqui no 1 Samuel 30, que ele fala que Davi fica muito angustiado, porque ele queria até apedrejar Davi, o povo queria apedrejar Davi. Talvez quisesse assim, que Davi fizesse logo alguma coisa para resolver essa situação, né? E eles falaram, eu perdi, onde é que meus filhos, minha filha? O que acontece nessa passagem? Davi vai e ele pede aqui, ó, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, mesmo com toda a pressão, mesmo Davi vendo a situação que ele viu, lá chegando nesse lugar, tudo queimado, Davi foi se reanimar em Deus para ver talvez, né? Talvez não, com certeza, o que ele ia fazer de melhor. E quando você vê aqui no versículo 8, Davi vai e vai consultar ao Senhor. Eu achei lindo, Davi fala assim, perseguirei eu o bando, ele perguntando ao Senhor, vou alcançá-lo? Aí o Senhor responde, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Quer dizer, vai tirar o povo, né, que foi levado lá para o cativeiro, né, levou o povo dele. E que achei lindo, porque Davi, mesmo vendo aquela situação, a situação que chegou na cidade, toda queimada, deve ter sofrido, como eu falei, pressão do soldado para resolver, ele foi primeiro consultar com Deus. Ele primeiro foi ver a direção de Deus. E creio eu que se Deus falasse, né, que não era para ir, talvez não fosse, mesmo chorando, mesmo com dor. E é tão lindo também, quando chega que eu estava lendo no meio aqui, ele ainda encontra que ele resolveu, né, pediu direção a Deus, ele já foi, né, buscar o povo dele. Com toda certeza, porque com a autoridade do Senhor, né, e alicerçado no Senhor, né, se torna tudo mais fácil. Ele, no meio desse caminho, ele encontra um egípcio, né, que era um servo de um amalequita, que no meio do caminho deixou ele porque ele adoeceu. E ele que vai guiar Davi para chegar lá, para resgatar o povo dele. Eu achei lindo porque no capítulo, no versículo 19 e 20, diz que Davi não faltou nada, ele resgatou tudo, do grande ao pequeno, filho, filha, tudo, as ovelhas, o gado, tudo ele resgatou. Né? E o que eu tiro com essa palavra aqui? Né? Porque tudo na nossa vida, nós temos que realmente pedir a direção de Deus, né? Conversar com Deus, consultar, ver se é o melhor caminho que a gente vai estar querendo seguir. E Davi fez isso. Davi pediu a direção de Deus, consultou a Deus se ele fosse para
dessa busca, se ele ia conseguir. E o Senhor deu a vitória para ele, falou que ele fosse, que ele ia conseguir, ele ia achar e ele ia tirar, libertar o povo dele. Então a gente vê assim, como é importante a gente pedir direção a Deus. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Como é importante a gente acreditar em Deus. Então, quando Davi questiona, ele pergunta, né? Você vê a obediência que Davi tinha a Deus, né? O temor que Davi tinha a Deus, né? E tudo que ele fez foi realmente na direção de Deus. Então, eu deixo aqui para os irmãos que a gente possa, em toda a área da nossa vida, a gente sempre pedir direção a Deus. Sempre, sempre, porque Ele sempre vai nos dar sempre o melhor. Sempre. Você, a gente viu que Davi ali, numa situação tão trágica, ele não teve assim, vamos dizer assim, talvez ele ficou, lógico, ele ficou chateado, ele chorou, mas a gente viu que ele parou, se reanimou primeiro em Deus, passou vários processos. Primeiro ele deve ter visto, deve ter tomado um choque, ele chorou, ele se reanimou e ele foi se consultar a Deus, né? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se reanimar todo dia, em qualquer situação, e pedir a direção a Deus. Então é isso que eu deixo para os irmãos, né? Que a gente, na nossa vida, o nosso melhor orientador, o nosso melhor guia, o nosso tudo é o Senhor. Então, que a gente possa sempre consultar a Deus na nossa vida, para que a gente possa realmente tomar um caminho certo, tá? Eu deixo aqui para os irmãos essa palavra e um grande beijo para todos, né? E todos fiquem com Deus, tá? Amém.